Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de História. Na aula passada nós encerramos um pouquinho do nosso conteúdo falando sobre a vida na pré-história. Lembram que a gente aprendeu como é que eles costuravam, como é que eles faziam as suas roupas, como eles moravam, como eles viviam, quais eram as atividades que eles desenvolviam. Lembram disso? Então hoje na nossa aula nós vamos continuar falando um pouquinho sobre instrumentos e ferramentas, só que nos dias de hoje, tá certo? Então vamos lá para o nosso livro, na página 252, e a gente vai falar então sobre esses instrumentos e ferramentas de hoje. E diz o seguinte: você estudou que os seres humanos da pré-história produziam objetos que os ajudavam nas atividades do dia a dia, certo ou errado? Certo, né? Eles usavam ossos num primeiro momento, né? Ossos, folhas, não é isso? Para fazer esses instrumentos, e mais tarde eles aprenderam a fazer esses instrumentos usando a pedra, né? Esses objetos eram feitos de osso, de madeira e pedra. Com o passar do tempo, os seres humanos começaram a usar metais para fazer as suas ferramentas. Sempre que um instrumento de trabalho ou mesmo de lazer é aperfeiçoado, dizemos que ele sofreu uma melhora tecnológica. Vamos pensar então na agulha, né? Que foi um instrumento que a gente trabalhou bem. Lá na pré-história, essa agulha ela era feita como? De ossos, né? Pegava o osso, escolhia o osso, lascava o osso até ele ficar fininho e servir para a costura, não era isso? Então, ótimo, era isso. Hoje, como que é a agulha hoje? Hoje nós temos vários tipos de agulha. Agulha de tricô, agulha de crochê, agulha de costura, né? E a agulha de costura a gente tem vários tamanhos, várias espessuras, não é isso? Então, o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu com a agulha? Ela continuou igual ou ela foi melhorada? Ela tá melhor agora? É mais fácil de usar a agulha hoje ou era mais fácil usar a agulha antigamente? Hoje, né? Então, essa melhora que a agulha sofreu, essa modificação que ela sofreu, chama-se de melhoria tecnológica. Ah, professora, mas tecnologia não é só aquilo que a gente aperta botão, tablet, celular, computador? Tecnologia é tudo aquilo que o homem cria para facilitar a nossa vida, para melhorar a nossa vida, para melhorar o nosso cotidiano, para facilitar o nosso cotidiano. Vamos pensar nos instrumentos, né? Que a gente falou, por exemplo, da faca, dos talheres. Vamos falar da faca, do garfo, da colher. Será que lá na pré-história eles já existiam, esses talheres? Não, mas em algum momento da história da humanidade, alguém pensou em construir alguma coisa que facilitasse essa alimentação e criou esses talheres. Muito provavelmente esses talheres não eram como eles são hoje, né? Hoje eles já sofreram uma melhoria tecnológica. Da mesma forma a roda, né? Vamos pensar no homem da pré-história. Quando ele caçava animais grandes, como os bisões, por exemplo, eles carregavam nas costas. Quantos homens eram precisos para carregar aquele bisão? Será que um homem só dava conta de carregar? Não, era pesado, era difícil transportar aquele animal. Até que um belo dia o homem resolveu fazer o quê? Ele percebeu que o tronco das árvores rolavam. Então ele saiu cortando árvores. Não, ele começou a pegar os troncos de árvores que encontrava caídos na floresta, colocar um do lado do outro, e aí o que ele fazia? Colocava o animal em cima daquela madeira, rolava, tirava a última madeira, colocava lá na frente, rolava mais um pouco, o que facilitou. E assim surge então o quê? A roda que a gente tem hoje. Mas será que lá o pneu do carro do papai, da mamãe, né? Será que a roda que existe lá é a mesma roda da pré-história? É feita de madeira ainda, com o tronco da árvore? Não, né? Porque essa roda que está lá no carro hoje em dia já sofreu uma melhoria tecnológica, tá bom? Dessa forma, as atividades de trabalho das pessoas provavelmente ficarão mais fáceis, né? À medida que eu vou construindo instrumentos que facilitam o meu dia a dia, o meu trabalho vai ficando muito mais fácil. Na atualidade, isso também acontece, pois todo dia novas ferramentas são inventadas para ajudar as pessoas nas suas atividades, né? Então, a tecnologia ela continua existindo e ela vai existir sempre.
Lembrando que tecnologia é toda a construção, toda a criação que vem para facilitar o nosso dia a dia. Seja o nosso dia a dia em casa, seja o nosso dia a dia no trabalho, seja o nosso dia a dia no lazer. Tudo isso é tecnologia, né? Aquilo que facilita, que melhora, que ajuda, né? O nosso dia a dia. Aí olha aqui, ó, mão na massa. Então vamos ver aqui o mão na massa. Olha lá. Que tal fazer algumas ferramentas de trabalho? Com massinha, tente modelar os instrumentos indicados a seguir. Então, aí na sua casa, né, você vai precisar de massinha. Nesse momento, você pode dar um pause na aula, ver se tem a massinha aí. Se não tiver a massinha, não tem problema. Você volta para a aula e vai fazer a confecção dos instrumentos de massinha num outro momento. Inclusive, você pode até pesquisar aí com o adulto que está na sua casa como é que faz massinha em casa. Você não precisa comprar massinha, você pode fazer a massinha em casa. Todo mundo está em casa, uma ótima oportunidade para você fazer essa pesquisa e desenvolver a massinha em casa mesmo para você poder manuseá-la e transformá-la nesses instrumentos, tá certo? Mas por hora, vamos aqui na nossa aula que a gente pode completar essa atividade sem precisar da massinha. Vamos lá. Então diz assim: agora complete as frases com os nomes dos 3 instrumentos de acordo com a sua função. O serve para pregar. Quem é que serve para pregar, gente? O martelo. Então completa lá na letra A. Martelo. O serve para cortar. O que será que serve para cortar? O machado. Coloca lá. Machado. E por fim, né? A serve para cavar. O que serve para cavar, gente? Pá, né? Então coloca lá. Pá. Daí lá no número 3. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Lá no número 3. Opa, acho que subi demais. Vamos lá. No número 3 diz o seguinte: no quadro a seguir estão algumas palavras sobre temas que você estudou neste capítulo. Complete as frases corretamente com as palavras do quadro. Então eu tenho lá trabalhos, ferramentas e natureza. Então a gente vai completar usando essas palavras. Os seres humanos, diferentemente dos animais, podem realizar o que, gente? O que difere o ser humano do animal? Podem realizar trabalhos. Então vamos completar lá com a palavra trabalhos. O conjunto das atividades humanas que transformam essas atividades humanas, esse trabalho faz o quê? Transforma quem? Transforma a natureza. Então, o conjunto de atividades humanas que transformam a natureza é chamado de trabalho. E por fim, para realizar o trabalho, os seres humanos criam o que, gente? Criam ferramentas que os auxiliam nas atividades. Certo? Completamos essa frase. E aí ali vem o último exercício, né? O exercício 4, que diz o seguinte: cada instrumento tem uma utilidade. Ligue os instrumentos às atividades que eles ajudam a realizar. Lembrando, os instrumentos são construídos para isso mesmo, né, gente? São construídos para facilitar a realização das atividades. Então eu tenho agulha. Agulha ajuda o quê, gente? Eu uso agulha para quê? Para pregar tábuas de madeira, para fazer buracos na terra ou para costurar roupas? Para costurar roupas. O martelo. Pessoal, para fazer o quê? O que eu faço com o martelo? Pregar tábuas de madeira. E para fazer buracos na terra, para plantar, eu uso o quê? Uma pá. Muito bem, gente. E assim nós vamos chegar na última página do nosso livro, da nossa unidade, e nós vamos fazer a avaliação que está ali, né? A avaliação que pede para ser feita, que é muito importante porque é o momento em que a gente percebe o que a gente já sabe, o que a gente ainda tem dúvida, né? Porque a dúvida não é um problema, gente. A dúvida é o que nos leva a conhecer mais coisas. Quando eu tenho uma dúvida,
Ela é um problema se eu só ficar com ela, mas se eu for atrás da resposta para minha dúvida, ela deixa de ser um problema e passa a ser um grande facilitador da aprendizagem, tá bom? Então vamos ver aqui a nossa avaliação. Então eu tenho lá o conceito sei, dúvida e não sei. Gente, eu não posso acreditar que depois de todas essas aulas vocês não saibam ainda algumas coisas. Pode ser que uma coisa ou outra tenha ficado em dúvida, né? Mas não que vocês não saibam. Então vamos lá. Os seres humanos buscam suprir suas necessidades por meio do trabalho. Aprendemos isso? Aprendemos, né? Aprendemos que o trabalho, ele faz exatamente isso. Ele ajuda, né? Ele desenvolve produtos para facilitar a vida do ser humano. O trabalho é um fator que diferencia os seres humanos dos animais. Sim ou não? Sim, né? Porque o que os animais fazem não gera produto, né? O que eles fazem é se proteger do predador, é buscar alimento, não é isso? Buscar abrigo, mas eles não geram um produto, né? O que gera produto é o trabalho. Então, o trabalho só quem faz é o ser humano e isso diferencia o ser humano do animal. Os seres humanos desenvolvem conhecimentos e técnicas que são transmitidos de geração a geração, não é isso? Tudo que a gente tem hoje de conhecimento, alguém lá atrás desenvolveu e esse conhecimento foi passando e chegou até nós. E muito provavelmente nós também estamos construindo conhecimentos novos que serão passados para as futuras gerações. Isso aqui tá certo para vocês, né, gente? Os seres humanos criam ferramentas que os ajudam a transformar a natureza por meio do trabalho, né? Então, hoje em dia, já existem muitos equipamentos e cada dia mais o homem cria outros equipamentos para favorecer esse trabalho, para facilitar o trabalho. E com esse trabalho ele faz o que, gente? Modifica a natureza. Muito bem. Os instrumentos de trabalho possuem uma utilidade, não possuem? Todo instrumento de trabalho tem uma utilidade, ele não é criado à toa, ele é criado com alguma finalidade, a agulha para costurar, o martelo para pregar as madeiras, não é isso? A pá para cavar buracos e assim sucessivamente. E tanto o trabalho como as ferramentas são modificadas pelos seres humanos com o passar do tempo. Gente, mais do que claro isso, né? Vamos lembrar lá da agulha, como que era a agulha antes? De osso. Como é que é a agulha hoje? De metal. Será que a agulha de hoje é do mesmo tamanho que a agulha de antes? Não, né? E os fios também, né, gente? Antes era o couro e a palha. Hoje em dia a gente tem fio de algodão, a gente tem fio sintético, a gente tem a lã, não é verdade? Então houve sim uma melhoria tecnológica nessas ferramentas, né? E vão continuar tendo, e cada vez mais, com o passar do tempo, com o passar das gerações, existem equipamentos que muito provavelmente vão deixar de existir e vão dar lugar para outros equipamentos muito melhores. Tá certo, pessoal? Ficou claro para vocês essa questão dos instrumentos de trabalho e da importância do trabalho? Então é isso, espero que vocês tenham aprendido tudo muito direitinho e que se surgir alguma dúvida, vocês vão atrás das respostas para que essa dúvida deixe de existir, tá certo? Encontro vocês em uma próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau!